Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do Advento. E vale a pena nós recordarmos um pouco o que significa, em que consiste este tempo que nós estamos celebrando. Este tempo do Advento, geralmente em torno de 4 semanas, ele tem as suas divisões. Ele tem a sua divisão, digamos, sua divisão maior, isto é, até o dia 16, inclusive, os textos litúrgicos, eles têm uma tônica mais escatológica, isto é, o que é a escatologia? É uma parte da teologia que estuda as últimas coisas, aquelas realidades últimas que acontecerão: juízo, parousia, purgatório, morte, céu, inferno. Tudo isso estuda a parte da teologia chamada escatologia. Pois bem, então até o dia 16, de alguma maneira, a nossa atenção
estará voltada para estas últimas coisas. Por quê? Porque o Senhor virá no final dos tempos e nós precisamos nos preparar para a sua vinda, porque o Senhor nos julgará e nós precisamos estar preparados para o seu julgamento. Nós iremos morrer, e quando, por ocasião da nossa morte, nós teremos o nosso juízo particular, e nós precisamos nos preparar para o céu, senão, livre-nos Deus, terminaremos no inferno. De modo que, até o dia 16, inclusive, nós estaremos sobre esta tônica, refletindo sobre essas realidades. A partir do dia 17, aí nós iremos nos preparar de uma maneira mais imediata para o Natal, para a vinda do Senhor na carne. Então percebe que é uma bipartição, uma divisão do tempo do advento até o dia 16, essa tônica escatológica. A partir do dia 17, nós iremos nos preparar para o Natal propriamente dito. Mas, além dessa divisão, dessa grande divisão, nós temos também uma divisão de acordo com os textos litúrgicos dos domingos. No primeiro domingo do advento, se vocês recordam, e eu espero que vocês recordem, ora, todos vocês participaram da Santa Missa, né? Então, a tônica do primeiro domingo do advento era a vigilância. Precisamos vigiar, porque o Senhor está perto. Precisamos vigiar, porque o Senhor está vindo, o Senhor virá. Então nós nos preparamos e fazemos vigília, não necessariamente, mas seria muito bom, mas não necessariamente vigília no sentido de passar a noite acordado em oração, mas está atento, está de atalaia, está ali precavido, preparando-se, porque o Senhor virá. No segundo domingo, que é este de hoje, nós recebemos um urgente convite à conversão. O machado está posto na raiz. Isto é, as palavras de São João Batista são muito fortes. Convertamos-nos, preparemos o caminho do Senhor, porque o machado está posto na raiz. Como é que ele diz aqui? Palavras fortes. Não há como, se você levar a sério a palavra de Deus, eu espero que todos nós a levemos a sério, não há como ouvir isso de uma maneira assim frugal, de uma maneira comum, assim banal, corriqueira. Não, é algo que deve fazer com que nós fiquemos com as orelhas em pé, atentos, porque São João Batista diz: o machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele, aquele que virá, Jesus, disse João Batista, ele está com a pá na mão, ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se acaba, que não se apaga, no inferno. Então, uma palavra firme de nosso Senhor, que não é para nos incutir medo, mas para nos incutir responsabilidade. Nós precisamos levar a sério este tempo de preparação. Por quê? Porque ele nos ensina que toda a nossa vida é uma preparação. Porque, afinal de contas, o Senhor está às portas, seja por ocasião da sua segunda vinda, seja por ocasião da nossa morte, que acontecerá num dia que nós não sabemos e numa hora em que nós não esperamos. No terceiro domingo, é um testemunho que João Batista faz a respeito de Jesus, quando vai dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, indicando-nos Jesus, para que nós o sigamos e obedeçamos a sua palavra. E no quarto domingo do advento, os nossos olhos se voltam para a Virgem Maria, que está prestes a dar à luz e nos dá Jesus.
Então esta, digamos, é uma segunda divisão que nos ajuda também a viver o tempo do advento. E como eu falei então, nós estamos neste segundo domingo do advento, em que a figura principal é São João Batista, que nos chama à conversão. Pois bem, agora imagine você saindo hoje da igreja. Vocês sabem, né, que existe aquele pagão, aquele não cristão, aquele não católico, que sempre pega você na esquina, né? Pois bem, você saindo da igreja, aí alguém não católico diz assim: vocês estão no tempo do advento? Imagine, ele é um pagão muito bem informado, né? Que ele sabe até o tempo que nós estamos vivendo. Pois bem, então você de igreja, você de missa dominical, ele chega para você e pergunta: vocês estão vivendo o tempo do advento, é? Aí você diz: sim, nós estamos vivendo o tempo do advento. E ele pergunta: e o que significa isso? O que significa o tempo do advento? Essa palavra, advento, o que significa? É claro que eu sei que vocês sabem, né? Imagine, aqui tem católicos de no mínimo 5 anos de banco de igreja. Então é claro, é óbvio que vocês sabem. Eu vou apenas dizer, né, para que eu seja o porta-voz de vocês, porque vocês sabem, claro, né? Então você vai dizer: a palavra advento significa chegada. Aí se você for, né, ainda mais informado, você vai dizer: ela vem do latim adventus, adventi, que significa chegada. E ela era aplicada no mundo pagão. Sim, porque a palavra advento não foi criada pela igreja. Esta realidade, ela já existia e era aplicada ao imperador, ao grande imperador, quando chegava a uma região. Então quando o grande imperador estava para chegar a uma região, eles diziam: o advento do imperador se faz perto, a chegada do imperador se aproxima, preparemos os caminhos. Por quê? Nós não tínhamos estradas pavimentadas, nós tínhamos, né, quer dizer, nós ainda hoje não temos, né? Mas tudo bem. Mas as estradas eram esburacadas, era barro, terra socada. Então eles precisavam o quê? Nivelar a estrada para que a carruagem do imperador, ou se ele viesse a cavalo, não fosse uma viagem tão fragmentada, tão cansativa. Então as estradas, os caminhos eram preparados. As árvores, o mato que por acaso estivesse tomando conta daquelas estradas, o mato era arrancado. As árvores eram podadas para que não impedissem a passagem, a chegada, o advento do imperador e da sua comitiva. Então eles preparavam o caminho, eles preparavam a cidade. Imagine, nós não estamos falando de cidades que tinham um sistema de esgoto. Então a cidade tinha que ser mais ou menos purificada. Eles limpavam a cidade, porque o imperador estava chegando, e tudo mais, o local onde ele iria ficar hospedado, tudo isso era preparado para a chegada, para o advento do imperador. Pois bem, os padres da igreja então, ali por volta do século IV, terceiro a quarto, os padres da igreja dão um significado espiritual. Quer dizer, terceiro, quarto foi quando começou a ser celebrado o Natal. Depois, então, os padres da igreja deram um significado espiritual para esse advento aplicado para o imperador. E diz: o verdadeiro advento se dá com Cristo, e nós precisamos preparar o caminho para a chegada do Senhor. Vejam aqui, meus santos, então, o evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. São João Batista diz: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Vocês sabem que João Batista era um homem
de muita penitência, que se vestia com vestes de pele de camelo e se alimentava com mel silvestre. Então ele, no deserto, ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, endireitai as suas estradas. O que está torto deve ser endireitado, os caminhos esburacados devem ser nivelados, e os montes devem ser rebaixados. Então os padres da igreja então pegam isso e aplicam espiritualmente. Isto é, nós precisamos, para acolher Jesus que vem, seja por ocasião da sua segunda vinda, seja por ocasião do Natal do Senhor, da sua primeira vinda na carne, nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E o problema, meus santos, é que nós nutrimos uma ilusão. Nós achamos que estamos mais ou menos preparados para a vinda do Senhor, de que nós estamos, já que nós não cometemos assim tão grandes pecados, mais ou menos estamos preparados para a chegada do nosso Deus. E é uma grande ilusão. Imagine aqui, meus santos, vamos lá, deixa eu aqui pensar, serei assim generosíssimo. Então digamos que 80% dessa assembleia vá comungar. 80%. Desse 80% que comungará, nossa, nem 10% está preparado para se encontrar com o Senhor. Se o Senhor viesse agora para terminar a história, nem 10% estaria pronto. Nossa, nem 10%, nem 5%, 1%, não sei, para entrar imediatamente, para estar na presença do Senhor, para ir para o céu imediatamente. Eu estou falando aqui daqueles que estão em estado de graça, que em tese, se estão comungando, não vão para o inferno, mas não estariam preparados para o encontro com o Senhor. Percebe por quê? Porque quantos apegos, quantos caminhos tortuosos temos em nós e que comprometem a nossa salvação. Você hoje entrará na fila da comunhão, você receberá Jesus, porque hoje você está em estado de graça, mas você sabe, e isso não é exagero, que você está ali na linha limítrofe entre o inferno e o céu. Isto é, você vive caindo em pecado mortal. Você cai em pecado mortal, confessa. Você cai em pecado mortal, confessa. Tá bom, você hoje está em estado de graça, mas percebe que a sua alma está em grande perigo, porque você vive pecando mortalmente e colocando em perigo a sua salvação. E se o Senhor vier no dia que você não estiver preparado, já que você, não é que você está bem longe, o caminho, a estrada do céu é esta, a estrada do inferno é para lá e você está bem longe, não, você está na beiradinha, é verdade, você está no caminho dos salvos, mas você está na beiradinha do inferno, de modo que, percebe que o seu coração está cheio de apegos, e livre Deus aqueles que entrarão na fila da comunhão sem nem para a comunhão estarem preparados. Então a nossa grande ilusão é essa, de achar que nós estamos preparados para o nosso encontro com Deus. Ora, eu pergunto a você, uma pergunta verdadeira, quero que você me responda com sinceridade. Uma pessoa que adora outros ídolos, que adora Satanás, que adora, sei lá, que é uma pessoa que renunciou à sua fé e vive na idolatria, ela pode entrar no reino dos céus? Ora, se ela não se converter, ela não pode entrar no reino dos céus. Se ela vive na idolatria,
ela renunciou o verdadeiro Deus. A questão aqui é: e você? Quantos ídolos você traz no seu coração? Quantas realidades na sua vida que se tornaram mais importantes do que Deus, que tem mais espaço na sua vida do que Deus, que recebem o melhor tempo da sua vida do que Deus, para a qual você se gasta muito mais, e você dessa maneira não se gasta para Deus. Eu pergunto: quem é o seu Deus? É aquele ídolo. Então, no tempo do advento, nós precisamos, para que nós possamos nos preparar, nós precisamos reconhecer de que há caminhos tortuosos em nós, de que há muita coisa torta, de que há muita coisa fora do lugar, de que há muito abismo em nós que precisa ser aterrado. Há muita realidade que precisa ser mudada para que nós nos preparemos para a chegada do Senhor, porque o machado está posto na raiz, e quem não tiver obras boas, quem não estiver preparado, será lançado no fogo que não se apaga. Meus irmãos, no tempo do advento, e eu aconselho vivamente a que você faça isso, quem tiver, por exemplo, a liturgia diária, já tem isso em mãos. Quem não, pode procurar na internet, né? Não tem dificuldade, né? 80% daqui sabe mexer no celular e acessar a internet. Então você põe lá, primeiro domingo do advento, aí você pega as orações coletas. Quer dizer, a oração coleta é aquela logo depois do ato penitencial, quando o padre diz oremos. A oração pós-comunhão, que vocês ouvirão agora, daqui a pouco, no final da missa. Depois você pega segundo domingo do advento, essas mesmas orações, elas são belíssimas, elas nos ajudam a rezar, porque são pequenas orações que a mãe igreja coloca nos nossos lábios. Então veja aqui, por exemplo, a oração coleta de hoje, que eu rezei nesse instante. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós os pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho. Então você reza isso, e você vai, a partir disso, conversar com o nosso Senhor, e você vai pedir com essas ou outras palavras semelhantes: meu Deus, eu te peço que as coisas deste mundo, que as coisas boas deste mundo, não me impeçam de correr ao vosso encontro. Não permita, Senhor, que o meu trabalho me preencha de tal maneira que eu me esqueça de vós. Não permita, Senhor, que as minhas atividades aqui na terra, atividades boas, o seu estudo, o seu namoro, o seu trabalho, o seu desejo de crescer e melhorar financeiramente, não há nenhum problema nisso, mas você tem que pedir a Deus: meu Deus, mas eu te peço que essas atividades terrenas não me impeçam de correr ao teu encontro, ao vosso encontro. Que qual é o grande problema nosso? Nós ficamos tão entretidos e tão presos nesses emaranhados, nessas coisas, que nós não nos voltamos para aquilo que verdadeiramente importa. Na oração pós-comunhão de hoje, que nós iremos ouvir daqui a pouco, olha, escutem que oração bela, que pode ser sua oração em casa. Isto é, você em casa, que tem a liturgia diária, ou você que puxa, que baixa na internet, na sua oração ali, entre, sei lá, você rezou 2 mistérios do terço, e aí você faz uma paradinha, e faz uma oração em que você dialoga com Deus, em que você dialoga com Nossa Senhora, ela que não deixou que nada neste mundo a impedisse de fazer a vontade de Deus, ela que não deixou que plano algum neste mundo a impedisse de fazer
a vontade de Deus seja feito em mim, conforme disseste. Ou unir-se a São José, esse homem justo, obediente a Deus, que disse sim a Deus numa situação tão obscura até, mas foi obediente à vontade de nosso Senhor. Então você, seja no seu terço, seja na sua oração de diálogo com Deus, na sua adoração ao Santíssimo Sacramento, você vai à sua igreja, você vai fazer meia hora, 40 minutos de adoração, e você leva essas orações coletas, você leva essas orações pós-comunhão, e você ali faz 10 minutinhos de adoração, em que você se coloca diante de nosso Senhor, às vezes falando-lhe algo, às vezes simplesmente estando na sua presença, sabendo que Ele me vê e me ama, e eu o vejo e o amo, e não preciso mais do que isso. E aí, depois de uns 10 minutinhos, eu pego 15 minutinhos, eu pego um destes textos e faço esta oração, esta súplica. Por exemplo, a oração de hoje, pós-comunhão. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Repare, julgar com sabedoria os valores terrenos, isto é, as coisas boas, a sua família, o seu emprego, sua saúde, sua beleza, são todos valores. Ninguém está dizendo que isso não seja nenhum valor, mas que você tenha sabedoria de julgar os valores terrenos, mas passageiros, e colocar a sua esperança nos bens eternos, nesses bens que não passam. Mas qual é a nossa atitude? Nós somos nécios, nós não somos sábios, nós colocamos a nossa esperança nos bens passageiros, em detrimento, esquecendo-nos dos bens eternos. Eu nem estou falando aqui daqueles que colocam a sua esperança nos pecados. Eu não estou falando, que já está óbvio que isso seja errado, né? Não estou falando nem nisso. Eu estou falando do homem trabalhador, da mulher trabalhadora, mas que trabalham tanto que se esquecem da sua responsabilidade com a sua alma e com a alma dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, com os bens eternos. Estou falando de pessoas que se preocupam tanto com a saúde do corpo, mas não se preocupam tanto quanto com a saúde da alma. Pessoas que são capazes de fazer sacrifícios para terem saúde, e isso é bom, isso não é mal, mas não tem um empenho ainda maior com a salubridade da sua alma. Vivem cheias de pecado. Pessoas que perderiam a paz se soubessem que estavam com câncer, mas que não perdem a paz quando não cometem um pecado mortal. Na próxima semana, sei lá, eu me confesso. Pois é, né? Que você não morra antes disso. Entende? Quer dizer, você de verdade está colocando a sua esperança nos bens eternos? Pessoas que se cuidam, né? E sem exagero, principalmente as mulheres, né? Casadas, se cuidem direitinho, não tem que ficar feia, né? Não, se cuidem, não há nenhum problema. Mas que se cuidam, mas as suas almas são monstruosas, deformadas, demoníacas, horríveis, e não se importam com isso. Se importam com a beleza exterior, que vai chegar um tempo que não tem tanto cuidado, que esconda a velhice, a boca murcha, os dentes que caem, os cabelos que caem, que ficam brancos, a cara enrugada, o corpo encurvado, e morreu. Vai passar, não tem para onde. Mas existe uma beleza que não passa, muito pelo contrário, só que ela pode até aumentar com o passar dos anos, e é isso que verdadeiramente importa. Mas se nós não tivermos esta sabedoria, nós estaremos sempre focados e esforçando-nos naquilo que passa,
e não naquilo que verdadeiramente importa. Eu falei das orações do segundo domingo, mas se vocês voltarem para o primeiro domingo e vocês pegarem lá uma das orações que eu acho uma das mais bonitas do tempo do Advento, que diz assim: fazei, ó Deus, aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios, nos sacramentos que nós recebemos. Fazei que eles nos ajudem. Fazei que, você que vai comungar, e você que está ouvindo a palavra de Deus, você pede: Senhor, fazei que a Eucaristia que eu vou receber, e esta palavra que eu estou ouvindo, me ajude a amar desde agora o que é do céu, e caminhando entre as coisas que passam, eu me abrace às que não passam, que eu me apegue com as coisas que não passam, que eu ame de verdade as coisas que não passam. As outras, a gente vai se utilizando delas como cristãos de uma maneira virtuosa, mas amar mesmo, abraçar mesmo, vou abraçar aquilo que não passa. Ora, percebe? Isso vai fazer com que você se prepare direitinho para o advento, seja o escatológico, seja o natalino, seja por ocasião da segunda vinda, seja por ocasião do Natal. Isso, essa postura, preparará você a viver o primeiro domingo com o convite à vigilância, o segundo domingo como um convite urgente à conversão, o terceiro domingo que indica Jesus, que isso fez na sua vida terrestre, e a Virgem Maria, que é o exemplo de criatura, o exemplo maior de quem aprendeu a abraçar o que não passa, passando pelas coisas que passam, aquela que amou primeiramente fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, precisamos de verdade viver o advento espiritualmente, senão nós iremos viver apenas cronologicamente. O tempo vai passando, o Natal vai se aproximando, e você de verdade não se prepara para receber Jesus que vem. Pois bem, se você, graças a Deus, estiver em estado de graças, comece a colocar isso em prática. Se você está em estado de pecado mortal, você, antes de começar a viver isso, você precisa se confessar, entrar na fila da confissão, se reconciliar com Deus e com a igreja, para que você possa começar a colocar em prática tudo isso, para que você, ao ouvir a palavra de Deus, ela encontre um terreno apropriado, esta semente possa cair numa boa terra, porque se você não estiver em estado de graças, você não tem terreno para receber semente, você é concreto, você é terreno pedregoso. Se você não está em estado de graças, você não poderá receber Jesus na Eucaristia. Então, primeiramente, se confessar, para que uma vez, podendo confessar, nós supliquemos a Deus a graça de nos prepararmos para a sua chegada, de modo que, quando nós ouvirmos que o machado está posto na raiz, ao invés de medo, isto é, essa expressão significa o quê? O tempo está breve, Jesus está chegando, e você que está se preparando, ao invés de ter medo, você vai se alegrar, porque o amado da sua alma se aproxima. Que a Virgem Maria, meus santos, que São João Batista e os nossos santos de devoção nos ajudem a viver bem este tempo que nos prepara para a chegada do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.